Bom dia a todos vocês. É com satisfação que estamos aqui, diante do altar do Senhor, presencialmente, reunidos IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e ISLB, também Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para celebrarmos a Reforma. São 503 anos da Reforma Luterana. E esse ano nós temos o privilégio, mesmo com todas essas normativas, essa fase, enfim, nós estarmos reunidos pela 20ª vez. 20ª vez. Então fica a saudação e muito bem-vindos a todos os irmãos da ISLB que aqui se fazem presentes, que também participam pelo Facebook da congregação, que se unem a nós, o que participarão dessa celebração, talvez agora ao vivo ou posteriormente. O abraço, Deus abençoe ricamente a todos. A saudação especial também ao nosso vice-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Ayrton Scheunemann Schroeder, que está conosco e também dirigirá o momento de reflexão, ou seja, a palestra desse encontro, que tem como tema Vivendo a Herança da Reforma, promovendo a transformação social. Então, o pastor Ayrton é o vice-presidente de ação social, então, da IELB. Passo a palavra nesse momento, então, ao pastor Luiz para a sua saudação. Em primeiro lugar, agradecer a acolhida aqui da comunidade, nessa 20ª celebração da Reforma Luterana. Lembro que fazemos isso alternadamente, uma vez na casa de um, outra vez na casa de outro. Isso é um testemunho muito bonito. E que bom que a pandemia não nos impediu de estarmos juntos, seguindo todos os protocolos, e podermos celebrar os frutos desses 503 anos da Reforma Luterana. Eu quero saudar a todos que estão aqui presentes e também aqueles que em casa agora nos acompanham ou que ainda vão nos acompanhar, com as palavras que inspiraram o Lutero para o hino que logo mais nós vamos cantar. Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Sim, hoje nós queremos também fazer de Deus nosso refúgio, nossa força, e experimentar o seu socorro, que não falta também em tempos como esses. Ok, obrigado, pastor Luiz. Nesse momento também, saudando os demais colegas da ISLB que estão aqui, o pastor Eric, e também a pastora Miriam, que está conosco, participando então desse momento, então dessa celebração. A saudação, então, também saúdo a todos em Efésios, capítulo 2, usando as palavras de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Leio 10 também: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Sintam-se assim todos abraçados, cumprimentados aqui presencialmente, e também os que participam conosco desta celebração, então, que é transmitida ao vivo, então, pelo Facebook da congregação. Queremos, neste momento, nos pormos todos em pé e juntos cantarmos com o grupo de cordas da congregação Cristo, Castelo Forte é o nosso Deus. Em pé porque é considerado o hino da Reforma. Angústia livra desde o céu.
Queremos invocar o único Deus verdadeiro para essa nossa, então, 20ª celebração conjunta IELB e ESLB. Seguimos também conforme vai sendo, então, projetado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos pela 20ª vez em Lajeado, em conjunto, IELB e ESLB, para celebrarmos o Teu amor e a Tua graça em Cristo Jesus. Hoje também lembramos os 503 anos da Reforma Luterana, e de forma especial Te louvamos, pois através da história da humanidade, sempre levantaste servos fiéis para levarem, anunciarem e trazerem à luz as Tuas verdades. A Reforma é uma mostra do Teu amor e da Tua bondade para com a Igreja cristã, para as famílias e para a educação. Por todas as contribuições deste momento histórico, nós Te agradecemos. Perdoe os nossos pecados cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. Perdoe as muitas vezes que não damos o devido valor para a Tua santa palavra. Abençoe a todos nós aqui presentes, as nossas famílias, bem como a todos os cristãos do mundo. Ajude-nos para que possamos seguir cada vez mais as Tuas orientações e conselhos. Queremos ser Teus instrumentos diante das demais igrejas, influenciando e incentivando todos para Cristo. Abençoe a cada um de nós que aqui participa presencialmente ou pelo Facebook. De uma forma especial Te pedimos, abençoe nosso palestrante, o pastor Ayrton Schoenmann Schroeder, vice-presidente de Ação Social da IELB, que falará conosco sobre o tema Vivendo a Herança da Reforma, promovendo a transformação social. Que possamos continuar servindo conforme Tu esperas na igreja, na família e no mundo. Também Te pedimos, abençoe este dia e este momento, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Seguimos nesse instante com as leituras bíblicas, dirigida primeiramente pela pastora Miriam e na sequência pelo pastor Eric. Já vai pôr o microfone. Bom dia a todos, todas. Palavra que nos vem como primeira leitura, Romanos 1, versículos 16 a 17. Uma palavra que nos convida a vivermos a partir da graça de Deus. E acredito que somente assim teremos justiça, equidade e paz. Pois não me envergonho, diz o apóstolo Paulo, do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro, judeu, grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A segunda leitura bíblica desta celebração vem da primeira carta, também do apóstolo Paulo, capítulo 9, versículos 19 e o 23 a 26a. Paulo escreve então o seguinte: sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida
Embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final, diz o apóstolo Paulo. Até aqui a leitura da epístola. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade, em perfeita comunhão, a pureza na doutrina, a constância na oração. Purifica nossas mentes, ó Senhor. Purifica nossas mentes, ó Senhor. Dá fé e esperança ao rebanho, bom Jesus, a pregar o Evangelho, viver na eterna luz. Santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica nossas vidas, ó Senhor. Eu levo isso aqui junto. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo. Amém. Como é bom estar com vocês. Como é bom saber que, além destes rostos, nós temos centenas de pessoas sentadas em sua casa ou no ambiente de trabalho, dedicando este tempo a Deus e ao serviço da igreja, refletindo e também o adorando. Obrigado pelo privilégio de estar nessa data festiva, que é duplamente festiva porque é um número cheio, 2 décadas, 20 anos. Possivelmente 20 anos seguidos, eu não busquei estes dados, mas é importante nós celebrarmos as nossas origens.
A Congregação Cristo ontem ou essa semana vivenciou uma situação muito bonita e hoje eu vejo alguns estampando aqui as máscaras do centenário de uma irmã da igreja. Sim, celebrar a história é projetar o futuro. E ao ter o privilégio de estar aqui com vocês, o que escolher como tema? Quando alguém escolhe o tema, você tem o desafio de pesquisar. Quando não escolhe, você tem dois desafios. Primeiro pensar no que e depois preparar. E eu creio que, vivendo a herança da reforma e promovendo a transformação social, eu pelo menos me sinto tranquilo em trazer algo, porque eu creio que nós luteranos olhamos muito para a teologia sistemática, olhamos muito para a herança doutrinária e às vezes não percebemos tudo o que aconteceu fora dos livros teológicos, mas na influência na sociedade. Deixa eu ver se eu me entendo com isto. Eu acho que eu voltei. Os slides não estão aqui. Melhor ainda. Então nem sei por que eu estou. Vou botar isso aqui no bolso. Muito bem. Então, ótimo. Que contexto a reforma acontece? Como é que era a Alemanha naquela época? O mundo de Lutero era místico, apocalíptico, o medo de que amanhã vai terminar o mundo. Religioso ao extremo. Para cada situação de vida havia um rito, muito mais parecido com coisas não cristãs do que realmente bíblicas. Os rituais das mais diferentes espécies. E, para fugir deste mundo mau, o mosteiro. A vida monástica era a forma de agradar a Deus de uma forma plena e realmente convincente. Ao mesmo tempo, a sociedade vivia uma tensão porque estava nascendo o renascimento humanista. E o ser humano começa a se tornar o centro das questões. Ou seja, o mundo dizendo que o ser humano é o centro. E o momento religioso colocando um rito religioso para cada coisa da vida. Essa era a tensão. E Lutero, eu não vou discorrer muito da sua origem, acho que isso é bastante conhecido, mas ele traz consigo alguns elementos. Pai e mãe que educaram para o Senhor. Tiveram lá seus métodos questionáveis. Os conteúdos, o Lutero transformou depois, trazendo eles para a Bíblia. Mas havia uma ênfase: Deus é Deus. E não se questiona isso. E ele traz isso consigo. E quando ele vai à escola e ele tem acesso à Bíblia, a gente não tem ideia do que significa descobrir cada texto. Um outro aspecto, a reforma, ela também não é algo que acontece na cabeça de Lutero e acontece. 102 anos antes, João Hus morreu, defendendo, num outro momento político e histórico, algumas coisas que Lutero passou a ler e dizer: esse negócio faz sentido. Tanto é que, bem antes da reforma, alguns teólogos o acusaram de hussita, seguidor de Hus. E eu vou ler uma frase de Lutero em 1514, 3 anos antes do dia 31, onde ele assume publicamente, ele põe no jornal da cidade, que era a porta da igreja.
Ele põe no Facebook da época sua posição das 95 teses e está aberto para discutir. 3 anos antes ele diz: a igreja fez da terra a sua pátria e busca a sua riqueza. A igreja vende segurança na terra, prometendo por meio de indulgências proteger os cristãos dos castigos divinos. Ele já começou a questionar. Ele já estava buscando uma leitura de contexto da vida da sua igreja. Nós cantamos há pouco, a todos pulmão, o hino Castelo Forte. Dá para fazer uma reflexão de 1 hora só sobre este hino. E ali ele traz assim o suprassumo de alguns aspectos teológicos de Lutero. Para Lutero, Satanás não se contenta em invadir a igreja. Ele também quer governar o mundo, para destruir a criação de Deus e reintroduzir o caos que havia antes da criação. Por isso Lutero conclama a não apenas ficar firme, mas também a sobreviver neste mundo. E aí é possível perceber algumas questões do envolvimento de Lutero com a sociedade. É baseado nessa forma de visão de mundo que ele traz. E ele decide não entregar a igreja e nem o mundo ao caos. Ele tem uma visão de que não basta a igreja sobreviver e o mundo descambar. Porque a igreja é instrumento de Deus no mundo. Veja como isso é interessante. Às vezes nós cristãos, e aí não somos só nós luteranos, mas é muito comum pessoas cristãs serem ensinadas a viver evitando o pecado, buscando o perdão, e está resolvido. Como se o mundo desabar não é com você. Lutero tem uma visão cristã mais ampla. Eu tenho a ver, sim, com os desmandos na sociedade, na criação de Deus. Ele olha o mundo como sendo de Deus, mesmo onde jaz o maligno. O diabo não criou nada. Naqueles lugares onde parece que Deus não habita, de tanta injustiça e maldade que se vê, ali também pertence a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E dentro desse contexto ele descobre a Bíblia, enquanto um livro completo numa biblioteca, porque ninguém tinha acesso em casa, e o texto lido há pouco pela pastora Miriam: o justo viverá por fé. Não é possível para mim imaginar o que isso significa para Lutero. Vivendo um contexto e uma pressão e um ensinamento numa outra direção. Mas eu posso pensar o que isso significa para mim. A fé é uma dádiva que Deus me dá para me conectar e receber dele aquilo que eu não consigo produzir, que é a salvação eterna. Simples assim, mas grandioso assim, é a fé. E logo Lutero escreve, talvez o livro mais lido dele, um livrete, da liberdade cristã. E nesse livro ele estabelece 2 bases. A primeira, da relação do cristão com Deus, que é uma relação de total dependência, porque a obra divina ocorre por nós. E ele diz: um cristão é senhor livre de todas as coisas e não está sujeito a ninguém. E esta libertação que Jesus concede ao ser humano é uma libertação de tudo aquilo que oprime e afasta para depender só de Deus. E aqui precisamos estar atentos.
Quando o Senhor nos liberta, Ele nos liberta para sermos livres de tudo, mas não dele. É como que Ele tirasse toda a lama e nos tomasse como troféu. Você é meu. Mas na sociedade moderna, há conceitos que querem vender uma imagem de que ser livre é ser livre de Deus para fazer o que quiser. É como se o ser humano existisse fora de Deus. Ele só existe porque Deus o criou. E a libertação que Ele nos concede a partir da fé é uma libertação que nos faz depender só dEle e de mais ninguém. E a outra dimensão que Lutero escreve o seu livrete é a dimensão horizontal. Esta questão, essa libertação, essa dependência dEle em fé, nos torna instrumentos dEle para que a vida neste mundo ocorra ao gosto de Deus. E por isso a segunda frase ele diz: um cristão é servo prestativo em todas as coisas e sujeito a todos. E aí ele discorre todo o conceito de amor. Essa convicção que leva a escrever um livrete leva a reforma protestante a acontecer em duas direções. Uma, a esperança e o temor que o dia do Senhor irromperá a qualquer hora. Tem pressa. E aí eu penso, aí dá para entender como é que esse homem escreveu tanto, produziu tanto, porque ele tinha pressa. E ele não podia, na sua convicção, deixar de fazer aquilo que Deus pôs nas mãos dele. Ele não queria que o Senhor retornasse antes que aquilo que humanamente tivesse que ser feito, estivesse feito. E a outra visão é a visão de pôr em ordem a sociedade e melhorar o mundo. Porque quando o justo vive por fé, este justo está na dependência de Deus e é o instrumento de Deus para, neste mundo, fazer as coisas acontecerem ao modo de Deus. Assim, a doutrina da justificação liberta o ser humano para depender só de Deus. E a doutrina da santificação move o cristão para servir a Jesus na vida do próximo e da sociedade. Assim, nós vemos uma transformação na realidade social daquela época. A salvação é obra de Deus por nós. E a ação social é obra de Deus por meio de nós, cristãos individuais e igreja. E nesse sentido eu defendo o conceito de que a ação social não é uma simples resposta a Deus, como se fosse algo nosso feito para Deus, mas é algo de Deus, é vontade dEle que haja justiça, haja amor, haja equidade, seja extinta a fome, a miséria e o sofrimento do ser humano, causado por causa do egoísmo e das concentrações de poderes. Por isso, na ação social da igreja, Jesus precisa aparecer. Porque ela não é uma ação nossa, não é uma ação da igreja com um fim em si mesmo, mas é uma ação que Deus propõe e para isso age por meio de você e de mim, dentro de uma sociedade, de uma cidade, dentro de uma família e em particular para uma pessoa. Então, o que é que nós realmente herdamos da reforma? E para escrever isso, perguntei aos meus pares da diretoria.
e eu sabia mais ou menos o que viria, porque a ênfase sempre é teológica, e eu vou só citar. Restauração da verdade evangélica, herdamos a doutrina, herdamos a escritura acessível na língua do povo, herdamos a interpretação das escrituras, a escritura interpreta-se a si mesma, herdamos uma teologia sistemática, herdamos uma inódia cristã, escrever hinos a partir da Bíblia, e herdamos uma metodologia de educação cristã no lar, e uma educação cristã em família. Herdamos também a educação como veículo de desenvolvimento. Herdamos também a defesa da família como base da sociedade. Herdamos também aquilo que foi sistematizado depois, os solas, sola gratia, sola fide, sola scriptura, a essência da teologia luterana, parte das Escrituras. Mas nós também herdamos um modelo de ensino no lar. Os 10 mandamentos, eles trazem uma metodologia fantástica. Quando ele pega o texto bíblico, digamos, não matarás, ele diz, olha, nós devemos temer e amar a Deus e não fazer isso, nem aquilo outro, mas devemos proceder positivamente fazendo isso e aquilo. Todos os mandamentos têm isso. Ou seja, ele demonstra lá no início da reforma que a questão não é só deixar de fazer o erro, mas é fazer o que é certo. É agir naquilo que está proposto para que haja benefício para as pessoas. E aí no campo social, na sociedade, aí às vezes fica mais difícil encontrar. Eu trago alguns itens. Sistema educacional público. É interessante que os luteranos, quando saem da Alemanha, vêm para a América do Norte, do Sul, e encontram um país sem escolas, eles sabem que é preciso ter escola, e eles põem ao lado de cada igreja uma escola. Mas Lutero lutou com os vereadores, com os prefeitos, com os príncipes, olha, escola para todos. Já eu vou trazer uma frase de um sermão dele. A defesa dos direitos cidadãos. Quase todos nós já assistimos a algum dos filmes que se produziu em torno da vida de Lutero. Para mim, é assim, marcante, aquelas cenas daquela mãe com uma criança paralítica, daquele sepultamento de uma pessoa que tirou sua vida, alguém que olha para o ser humano com um olhar diferente. Eu acho que é pouco pesado dizer, mas eu vou dizer, um olhar divino. Olhar como Jesus olha para o ser humano e não olhar como nós somos acostumados a, em tudo, emitir juízo. A dignidade do ser humano. Ele trabalha isso de uma forma muito leve. As novas relações sociais, lá no catecismo, no final, patrão e empregados, olha, o negócio não é de exploração, vocês são cristãos. Deus tem uma palavra e seleciona versículos bíblicos para demonstrar a relação de pais com os filhos, filhos com os pais, patrões, empregados, cidadãos em geral, exatamente trabalhando novas relações sociais.
E ele traz alguns elementos sobre trabalho. A pobreza deixa de ser santa em Lutero, porque havia um senso comum de que não possuir bens e depender dos outros era uma forma agradável a Deus, porque isso também fazia parte dentro de um contexto teológico que servia para que outros pudessem encontrar a sua paz fazendo a caridade e entregando algumas migalhas. Em Lutero, o trabalho glorifica a Deus, não apenas a vida monástica. E ele desenvolve todo um argumento demonstrando o quanto cada ofício que é agradável a Deus, útil para pessoas, é honroso ao ser humano. E aí nós temos aquela questão, aquele ponto teológico, servir na vocação. E aquele registro de uma conversa com um sapateiro que diz: mas, doutor, como eu vou servir a Deus? Aquele homem pensando que servir a Deus é celebrar atos culticos. Eu só sei fazer sapatos. E Lutero responde para ele: faça o melhor sapato por um preço justo. Faça o seu trabalho bem feito. E daria para gastar uma hora falar sobre preço justo. Barato nem sempre é justo. Às vezes a gente vai ao supermercado, compra algumas coisas e, como filho de agricultor, você olha assim, diz: o que sobrou para o cara que produziu? Então ele defende que você faça o melhor, você não arrume o carro para vender, né? Não tem essa história, vai arrumar para vender ou para ficar. Você faça bem feito e cobre o necessário. Um outro aspecto que a gente aprende em Lutero é que a sociedade não é do diabo, ela é de Deus. Mesmo que em muitos espaços parece que o diabo reina, ele não entrega a criação de Deus nas mãos daquele que não fez nada para merecer algo. Às vezes, eu creio que nós entregamos algumas pessoas, algumas classes, como ao acaso. Deus não, aliás, Lutero entende que Deus não entrega ninguém. A obra dele foi por todos e desafia a nós anunciarmos a mensagem. Não anunciarmos a mensagem como se pecado não existisse, mas anunciando a mensagem de que a reconciliação existe. E aí, se nós tivéssemos os slides, eu pus uma tela, relembrar Lutero. Eu quero ler algumas frases de Lutero nesses próximos minutos. Assim me porei à disposição do meu próximo como um Cristo, do mesmo modo como Cristo se ofereceu por mim. Nada me propondo a fazer nessa vida a não ser o que vejo ser necessário, vantajoso e salutar ao meu próximo, visto que pela fé tenho abundância de todos os bens. Do livrinho da Liberdade Cristã. Uma outra expressão, essa para mim é marcante. Nós vivemos na terra para sermos úteis aos outros. Caso contrário, seria melhor para Deus nos deixar morrer assim que batizados. Mas Ele nos deixa viver aqui para que possamos levar outras pessoas a crerem, fazendo por elas o que Jesus fez por nós.
Aí ele luta por escolas e o povo não entende que é preciso mandar os filhos para a escola. Então nós temos nas obras selecionadas, no volume 5, um sermão que ele prega na igreja, uma prédica para que os pais mandem os filhos à escola. E precisamos lembrar que aquele contexto, a escola era para uma pequena minoria, e além disso, só para os meninos. E nesse contexto ele diz: portanto, seja vigilante quem puder. Se descobrirem um menino capacitado, procurem mandá-lo à escola. Se o pai for pobre, use-se para isso o dinheiro da igreja. E no seu contexto, ele entende que a inteligência é uma dádiva de Deus e ela não pode se perder. E a gente vê na sociedade moderna o que acontece quando mentes brilhantes não são dirigidas ao bem. A bandidagem dá cada drible na polícia. Esse povo envolvido no crime é muito inteligente. São mentes brilhantes não usadas para o bem. E por último, essa aqui é uma frase que o professor de Teologia Histórica, professor Paulo Bus, me repartiu. Ela está no livro de Sermões de Lutero, de um sermão de 1532, 18º domingo da Trindade. Quem quiser deixar-se persuadir de que ele é capaz de estabelecer um reino dos céus, deixei uma palavra fora, mudou tudo. Quem não quiser deixar-se persuadir de que ele é capaz de estabelecer um reino do céu na terra, ou de transformar seu próprio lar ou situação em uma casa ou templo de Deus, está indo na direção do diabo. Pois onde há serviço a Deus, ali está o céu. Quando eu sirvo o meu próximo, eu já estou no céu, pois estou servindo a Deus. Consequentemente, estamos contribuindo para nós próprios, construindo para nós próprios um paraíso e céu aqui na terra, quando somos obedientes a Deus e servimos ao nosso próximo. Pois o serviço que fazemos a Deus é um serviço de Deus em nós. Por isso, é um serviço do céu. Como vivemos a herança da reforma no Brasil? O que nós queremos ver transformados na sociedade? Nós somos luteranos. O que Deus pode fazer por meio de nós? Eu sou um instrumento. Você é um instrumento. Deus é a motivação e a graça é a força para agir. E eu olhei as nossas propostas enquanto IELB e SLB. Nós temos cada um no nosso site a missão. A SLB diz as parcerias de Deus no mundo. A IELB diz proclamar Cristo para todos. Assim nós definimos nossa missão. Para promover a transformação social, hoje a igreja pode, e eu agora vou expor algumas ideias. A igreja pode ser família aos sem família. A igreja pode ser a igreja presente na escola. Já não é possível, ao lado de cada igreja, uma escola, mas ainda há muito espaço para a igreja atuar na escola. E temos belíssimos exemplos pelo Brasil afora. E é preciso dizer que alguns municípios não é mais possível. Hoje a igreja pode ocupar o espaço público com defesa da fé cristã. Pois Estado laico não é Estado ateu. É exatamente por ser laico é que nós podemos nos reunir, nós podemos falar e nós podemos ser cristãos em todos os lugares.
Mas há uma tendência de vender uma imagem que laico é ateu. Não é. Cada um de vocês tem direito de ser cristão na universidade, no trabalho, seja público ou privado, ninguém precisa. Agora, você não vai faltar ao trabalho por causa da sua fé. Você não vai começar a misturar as coisas. A questão significa, você pode ser cristão no Brasil. Participar da vida da sociedade para que as coisas da terra tenham tempero do céu. Ser pastor dos que não vêm a um templo. E eu estou dizendo a cada um de vocês, você pode ser pastor de alguém. Pastor é alguém que cuida, alguém que olha, alguém que acolhe. Você pode unir forças onde há trabalhos exitosos. Você pode apoiar as ações dos professores, de funcionários de postos de saúde, de pessoas que atuam no setor público nos diferentes lugares. E agora, nesse tempo de pandemia, às vezes estão ali e não podem trabalhar porque alguns equipamentos não chegam, que de repente a sua igreja pode dispor para que o trabalho seja feito e seja mais leve. Você pode fazer a diferença. Você pode, sim, planejar ações de impacto maior, a médio e longo prazo, colocar no planejamento da congregação o que você quer ver diferente nesta cidade e trabalhar nesta direção. Mas não podemos ficar só no amplo. Eu. Para não dizer, minha igreja não quer, minha diretoria. Eu posso. Eu sou igreja e eu posso ser importante para alguém. Eu posso fazer parte da história de alguém. Eu posso marcar a vida de alguém com a marca de Jesus. Eu posso orar pela cidade. Eu posso cuidar do mundo de problemas de uma pessoa. Se os problemas do mundo lhe assustem, abrace o mundo de problemas de uma pessoa e resolva. Eu posso abençoar a cidade. Eu posso abençoar pessoas. Eu posso compartilhar o que Jesus fez por mim e continua fazendo por cada pessoa. Eu posso ser igreja onde eu estou, porque Deus me serve no culto, para que depois do culto, Deus sirva as pessoas que não vieram ao culto por meio de mim. Mas este último conceito é longo, eu apenas repito ele. Culto é Deus servindo o seu povo. Ação social é Deus servindo por meio do seu povo aqueles que não estiveram no culto. Vamos viver a herança da reforma, promovendo a transformação social, porque Deus não se afastou nem da criação, nem da cidade, nem de você, nem de mim. Ele continua dizendo, o justo viverá por fé, e nos colocando na dependência dele, para podermos servir ao próximo, ao modo de Deus. Obrigado. Após esse momento, então, da palestra com o pastor Ayrton, vivendo a herança da reforma, promovendo a transformação social,
nós damos sequência a essa celebração com o momento das ofertas. Nós temos aí o gasofilácio, aí junto aos bancos. A oferta de hoje ela será destinada para a aquisição de cestas básicas. Então depois nós destinaremos então essas cestas básicas, obviamente, a pessoas que precisam por um ou outro motivo. Pode ser pela pandemia, pode ser aqui pela enchente em Lajeado, enfim, situações de vulnerabilidade. E durante o momento das ofertas, apenas recomendamos, cada um passa, mantenha um distanciamento, aqueles que têm a sua oferta podem ficar à vontade, apenas manter o distanciamento, ordenado, entre um grupo familiar e outro. A família pode vir junto, mas entre uma família e outra, o distanciamento. Fazendo justamente por trás dos bancos aqui, na minha direita, aqui por trás da transmissão, e aqui retornando então ao lugar, pelo corredor da minha esquerda. Durante o hino, é um hino histórico, Meu Senhor, Tu me deste, foi o hino comemorativo também aos 500 anos, então, seguindo então com o grupo de cordas, o grupo da congregação, o grupo de música, queremos cantar a última estrofe, queremos estar todos de volta junto aos bancos e cantarmos ela em pé. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir Tua voz, é certeza da graça que eleva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por Tua graça acalmaste o meu coração. Eu não devo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, Tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és Tu, meu Senhor. Não há outro na terra que rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo na qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens de Deus, só há nele a graça e a abertura dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai, adorai, e ao Espírito Santo de glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Um dos melhores e maiores serviços que a igreja pode prestar no mundo
é justamente a oração geral da igreja. Nós queremos agora então prestar esse serviço ao mundo, nos dirigindo a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque também no ano de 2020, nós ainda podemos colher os frutos da reforma luterana. Nós te agradecemos, Senhor, porque também através de nós, tu fazes a tua vontade transparecer em palavras e ações. E é por isso que te pedimos, sê tu conosco, com o teu povo de fé, para que nós possamos abrir o nosso coração, nossas mãos, nossos braços, e possamos servir, prestar este amor ao mundo assim como tu nos amaste. Que possamos enxergar e ver os sofrimentos das pessoas em todos os âmbitos da vida, e possamos prestar esse socorro, essa ajuda. Tu nos chamas a transformarmos a tua criação. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos nesta tarefa de solidariedade com todas as pessoas e toda a tua criação, para que nós possamos juntos herdar o teu reino prometido, a coroa da vida eterna. Nós te pedimos, Senhor, que o teu evangelho possa alcançar todos os meandros, todos os cantos da nossa vida pessoal, familiar, eclesiástica e social. Que em cada canto o teu evangelho possa ser ouvido, o evangelho que promove a fé, o amor e a esperança. De maneira especial nós pedimos neste tempo de pandemia, Senhor, abençoa todas as pessoas que estão trabalhando no socorro aos atingidos pela Covid-19. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todas as pessoas, os cientistas que procuram uma vacina, uma cura para a Covid-19. Que ela possa vir logo e possa servir para a salvação de todas as pessoas. Nós também te pedimos, Senhor, dá que as autoridades públicas do nosso país e do mundo possam conduzir o povo que tu colocaste nas suas mãos por um caminho de serenidade e de compromisso com o próximo. Nós te pedimos, Senhor, abençoa a tua igreja, para que cada pessoa de fé, onde quer que esteja, possa sempre dar um bom testemunho de vida. Tudo mais, nós colocamos na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido neste momento também para estar aqui diante do altar, os demais colegas pastores, pastor Eric, pastora Miriam, também o pastor Ayrton, para que compareçam aqui para o momento final, então, da bênção. Que todos recebam neste momento a bênção de Deus. E que Deus em Cristo possa continuar agindo em cada um, fortalecendo a todos
e que possamos ser instrumentos dessa transformação social também no mundo, sendo sal e luz para o mundo como Deus espera de cada um de nós. Recebam então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Neste momento final, abraçamos a cada um que aqui participou presencialmente dessa celebração e também aqueles que participaram conosco aí pela internet, no Facebook da congregação, ou que ainda vão assistir esse momento, prestigiar este momento. Também um abraço especial ao pastor Ayrton, que veio estar conosco aí, fazendo um intensivão em Lajeado nesse final de semana. Desculpe pelos slides aí, mas faz parte, isso é para testar, para ver se o palestrante está bem firme aí, né? Então tá certo. Também aos colegas, o pastor Luiz, quiser fazer uso da palavra, alguém dos colegas aí fica à vontade neste momento final, todos podem se assentar. Desde já quero fazer o convite. Na alternância, no próximo ano vai ser então na Igreja de Cristo, na nossa casa, onde nós também esperamos poder receber vocês tão bem quanto fomos recebidos aqui. Muito obrigado. E eu tenho uma esperança que daí no ano que vem a gente não tenha as máscaras que nós estamos usando hoje, que no ano que vem a gente já tenha superado a Covid e a gente possa celebrar também com os nossos coros, e a gente possa celebrar também com irmãos e irmãs, num baita abraço de gratidão a Deus por termos podido então superar essa crise. Da mesma forma, agradeço também essas oportunidades que nós temos, há tantos anos aqui em Lajeado, de celebrarmos juntos aquilo que Deus tem feito através, não só de Lutero, mas então dos luteranas aí através desses séculos todos. Desejo também da mesma forma um ótimo dia, um bom final de semana a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecer a presença de cada uma, em especial a palavra que você nos trouxe hoje. Muito obrigada. E uma frase de Lutero, quando ele perde a sua filha, uma frase que mexe muito comigo. Ele diz assim: eu não sei como o meu coração pôde se tornar tão feminino. Quando ele chora a perda de sua filha, que morreu muito jovem. Então, esse desafio também de podermos expressar o que sentimos é muito importante. Aproveitar exatamente este aspecto, eu ia falar da Margareta, ela morre na pandemia. Lutero, dentro de um contexto de pandemia, enche a casa dele de pessoas que precisavam de apoio, de tratamento. Catarina de Bora havia aprendido no tempo de freira várias questões da medicina alternativa, vamos assim chamar, caseira, e eles não se esconderam, eles se propuseram a servir, e nisto poderíamos talvez dizer, deram a Deus e à sociedade também uma filha, mas salvaram a vida de muitos. Da minha parte, só gratidão por estar aqui e ainda ter a oportunidade de pregar hoje à noite às 18 e amanhã às 9. Então, a alegria de ver e ainda poder ver mais gente neste final de semana. Muito obrigado. Muito bem, sintam-se todos abraçados, sigam com Jesus e sigam bem. Um abençoado final de semana a todos.